Agora a gente entra em declaração de variáveis. Então, toda variável, todo tipo de variável que eu vou criar no Java, seja de instância ou não, local, estática, o que for, os tipos dessas variáveis podem se dividir em dois, que são os tipos primitivos e os tipos de referência. Os tipos primitivos são um desses 8 tipos: int, long, short, byte, float, double, char e boolean. Se a sua variável declarada pertence a algum desses 8 tipos, essa sua variável é dita como sendo uma variável primitiva. E uma variável de referência é uma variável que não é de nenhum desses 8 tipos. Tá? Tem algumas outras questões, mas por enquanto você pode entender isso daí. E entenda também que variáveis do tipo de referência, ou seja, variáveis de referência, servem para você acessar objetos. Então, como que a gente pode declarar variáveis, seja ela de referência, primitiva ou o que for? A gente pode declarar ela como sendo variável de classe, que a gente vai aplicar o modificador static. Ela pode ser uma variável de instância, que a gente já vai ver daqui a pouco. Pode ser parâmetro de método, como a gente já fez. Pode ser variável local. E um detalhe também a observar é que você pode declarar mais de uma variável em uma linha. O que ele quer dizer aqui é isso daqui. Ó. Se eu quiser, eu posso vir aqui e definir 5 variáveis inteiras numa mesma linha. Tá? Então é isso que ele está querendo relembrar com essa frase. Beleza. A respeito de variáveis de tipo primitivo, o que a gente precisa saber para o exame? Para a representação de número inteiro, a gente tem 4 tipos: byte, short, int e long. Nessa ordem, a gente tem um intervalo de representação menor para cada um desses tipos. O que ele quer dizer? Que byte consegue representar menos números do que short. A gente já vai ver qual que são os números que ele representa. Mas, por exemplo, byte representa de 0 a 10. Short representa de 0 a 100. Int representa de 0 a 10 mil. E long de 0 a 1 milhão. Não são esses valores, tá? Mas só para você entender o que ele quer dizer com essa frase. Para a representação de número flutuante, a gente tem 2 tipos, float e double. E seguindo o mesmo conceito, o double representa mais números do que o float. Tá? Então, só para esses 2 casos aqui, números inteiros e ponto flutuante, a gente já tem 6 tipos que são os considerados primitivos. Né? Então, só restam 2, que a gente vai ver daqui a pouco. O que a gente tem a saber a respeito desses 6 tipos? Que todos eles são representados por meio, na verdade, são armazenados por meio de bytes, cada byte com 8 bits. E todos eles são sinalizados. Quer dizer o quê? Que todo número representado por uma variável que seja long, enfim, dessas daí que a gente viu, ela vai ter um sinal, ou ela vai ser positiva ou ela vai ser negativa. Para representar esse sinal, o que a gente usa? O que o Java usa? O Java e várias outras linguagens. O bit mais à esquerda, que significa o quê? Se o bit mais à esquerda for 0, esse número é um número positivo. Se ele for 1, ele é um número negativo. Então aqui eu tenho exemplo de números positivos. Esse daqui é um número positivo. Nota que ele tem 8 bits, né? Nesse caso 1 byte. E esse daqui também é outro número positivo. Se esse número aqui corresponde ao 50, ao 10 ou o que for, como que você vai fazer para descobrir? Você vai utilizar complemento de 2. Quem é da área da computação, muito provavelmente já vai saber fazer essa conversão e identificar que número é esse. Se você não sabe, busca um pouco sobre isso que você vai descobrir. Não faz parte do exame, mas esse daí, diferentemente da I3E754, se você não sabe, eu acho que é algo interessante para você ir aprender. E aqui exemplo de número negativo. Como que eu sei que eles são negativos? Porque o primeiro número aqui é 1, aqui também é 1, então são 2 números negativos. O que mais você precisa saber? Os tamanhos, né, que a gente tem para cada um desses tipos. Então nota que aqui está na ordem, aqui considerando inteiros e aqui considerando ponto flutuante. Está na ordem de tamanho. O que ele quer dizer com essa tabela? Que o tipo byte ele é armazenado utilizando 8 bits. Logo, 8 bits corresponde a 1 byte. Se ele tem 1 byte, ele vai representar de um determinado número até outro número. Se você aprender lá o complemento de 2, você vai conseguir chegar a esses valores de outra forma. Mas se você não quer ver isso, você consegue descobrir qual que é o menor número que esse byte representa e qual que é o maior, utilizando a fórmula
descrita por 2 elevado ao número de bits menos 1. Isso você alcança um intervalo menor. Então, para esse caso, o byte tem quantos bits? Tem 8. Então, o número de bits menos 1 vai ser 7. 2 elevado a 7, 128. Para eu encontrar o mínimo, é o próprio 2 elevado a 7. Então, eu sei que byte representa desde o número menos 128. E para encontrar o intervalo, o final do intervalo, o maior número representado, também é 2 elevado ao número de bits menos 1, menos 1 no final. Tá? Não é 2 elevado ao número de bits menos 2. Então vai ser o 2 elevado a 7, então é 2 elevado a 8 menos 1, 7, menos 1. Se 2 elevado a 7 é 128, menos 1, 127. Então você já sabe que o byte ele representa desde o número menos 128 até o número 127. Isso significa que para sua aplicação, você quer criar, por exemplo, uma variável que vai representar idade, talvez o byte funcione, né? Só que aí você vai ter que considerar que ninguém pode ter mais do que 127 anos. Então é mais para isso, para você dimensionar para o seu problema qual que é o tipo de variável mais adequada para você usar. O short, seguindo a mesma lógica, tem 16 bits, logo 2 bytes, e vai para esses intervalos aqui de representação. O inteiro, 32 bits, 4 bytes. O long, 64 bits, 8 bytes. Então, só para a gente ver a distância desses daqui, enquanto o byte representa de menos 128 a 127, o long, por exemplo, vai representar, vamos pegar só o intervalo superior. O long vai representar até esse número aqui, menos 1. Então, tipo assim, você vê que a quantidade de números que ele representa é muito maior. Consequentemente, ele ocupa mais espaço também no seu computador. O float, 32 bits, 4 bytes. E como a gente tem formas diferentes de representação de float, a gente não consegue definir qual que é o menor, qual que é o maior, e o exame não vai te pedir isso. E o double, 64, consequentemente, 8 bytes. Então, a respeito de primitivos numéricos, é isso que você precisa saber. E os outros primitivos que sobram? Você precisa saber bem pouco. Sobra o boolean e o char. O boolean só pode armazenar 2 valores, true ou false. O tamanho dessa variável ela não é definida assim como das variáveis numéricas. Ela é definida de acordo com a JVM que você está utilizando, a máquina virtual que você está utilizando. Então, sei lá, minha máquina virtual pode estar utilizando 1 bit para representar isso, para armazenar esse valor. A outra lá pode estar utilizando 1 byte. Então, você não vai precisar saber e dar uma definição de qual que é o tamanho de uma variável booleana. E a variável char, ela ocupa 2 bytes, só que aqui ela não é sinalizada. Então, ela não tem esse conceito de que o bit mais à esquerda corresponde a mais ou menos. E ela pode armazenar um único caractere representado pela tabela Unicode, considerando 16 bits. Tá, sobre variáveis de tipo primitivo é isso. E sobre variáveis de tipo de referência? A gente já sabe que o tipo de referência é qualquer um tipo que não esteja entre esses 8 que a gente acabou de ver. E você não vai ser indagado a respeito de tamanho também de variável de referência.